turminha do sexto ano, professora Leila de volta. Tudo bem, meus queridos alunos? Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam com seu caderno, seu material ao lado para nós começarmos as nossas anotações para as nossas atividades. Tá certo, meus queridos alunos? Como nós falamos ontem, nós vamos continuar nesse assunto, livro de atividade. Ontem eu falei para vocês que nós íamos trabalhar realmente, né, o livro didático, depois o livro de atividades e na sexta-feira a produção textual. Hoje eu decidi continuar no livro de atividade. Por quê, meu aluno? Porque daqui a pouco nós vamos postar para você responder as atividades em PDF, tá bom? Então por isso que eu estou aqui para lembrá-los que vocês, quando forem responder essa atividade, você vem aqui na página 2 para rever essa explicação, que é aquele quadrozinho lá do sintagma nominal. Deixa eu passar aqui para vocês verem, tá bom? Olha aqui, esse quadrozinho que vocês sempre têm que... Eu vou abrir aqui para... Tá, isso. Esse exemplo aqui, se ele não estiver bem nítido, é bom que você esteja com o seu livro ao lado, tá bom? Então, nós vamos passar uma atividade na nossa atividade, do nosso caderno e do nosso livro, que são sintagma nominal sujeito, tá? Então, fique aguardando aí que a gente daqui a pouco tá postando o exercício, tá bom? Meus queridos alunos, sintagma nominal, nós já explicamos uma primeira aula, explicamos uma segunda aula e vamos explicar novamente, não é? Não nos demorar aqui porque você tem que responder sua atividade e postar para mim hoje, tá bom? Então, sintagma nominal, sujeito, sintagma, tipos de sintagma e tipos de sujeito. Lembre-se que sempre nesse assunto nós vamos ter sintagma, tipo de sintagma e tipos de sujeito, certo? Então fiquem atentos aí para esse assunto, não é nada mais difícil, até porque, como eu disse para vocês, dúvidas, nós vamos lá para nossa atividade, nós vamos para o nosso livro, nós vamos para a rede social da professora, que é o WhatsApp, e ir diretamente com a professora tirar dúvida, tá bom? Teve dúvida? Vamos lá, professora, eu gostaria que a senhora explicasse para mim esse assunto que eu não compreendi. E aí nós vamos explicar. É como eu tenho dito, tenha calma, se não for atendido logo, porque tem outro coleguinha sendo atendido também, tá bom? Então, sintagma, unidade simplificativa ou significativa. Na realidade, a palavra correta é unidade significativa. Esse sintagma nominal, eles vêm acompanhado com seus determinantes, não é? Pode acontecer que em um núcleo apareçam sem os determinantes. Podem ser. Então, nós temos o sintagma nominal, ele é formado pelos seus determinantes. Nós temos aqui os tipos de sintagma nominal. Nós temos o sintagma nominal, não é? Ele deu exemplo. O núcleo da unidade singular ou significativa é um nome, não é? Esse nome pode ser, aliás, ele é um substantivo, tá bom? Sintagma verbal, o núcleo da unidade significativa, um verbo, tá? E nós vamos ver a função básica do sintagma nominal e o sujeito, ou caso. Como é que ele diz assim? O sujeito é constituído por sintagma nominal. Qual é a sigla? SN. O sujeito concorda com o verbo da oração, certo? Então, aqui a função básica do sintagma nominal é a de sujeito, certo? E aí ele nos deu aqui o exemplo. Quanto ao núcleo, sujeito, um único núcleo, composto mais de um núcleo. E aqui nós vamos ver quanto
a identificação, oculto, não está expresso na oração, mas pode ser identificado pela flexão verbal, certo? Não está, agora vem o indeterminante, não está expresso na oração e não pode ser identificado pela flexão verbal. Meu aluno, quando você for fazer sua atividade e você for no seu livro, busque aqui as pesquisas. Essas pesquisas são importantes na hora que você for responder, tá bom? Porque é necessário fazermos essa leitura, comparar a leitura com o exercício. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos ter uma atividade, até comentar aqui com vocês, né? Que o exercício que eu passei, que vocês vão responder daqui a pouco em PDF, não é? O que é o substantivo, não é? Que nós vamos ver aqui, substantivos, não é? E esse substantivo você vai identificar, não é? Ele aqui. Então, você vai ficar atento na hora de responder sua atividade. Teve uma atividade aqui bem interessante que você precisa ter atenção, tá? Por exemplo, tem uma atividade aqui que é assim, ó, invente, né? Escreva nomes próprios para um jornal, um monte, um rio, um animal e uma fazenda. Então, nós vamos colocar aqui a imagem e você vai escrever nome o quê? Próprio, tá? E o que eu tenho observado, né, nas atividades? Sempre o aluno escreve nome próprio com letra minúscula. Não é com letra minúscula, tá bom? Início de frase não é com letra minúscula também. Então, tenha bastante cuidado, são letras maiúsculas, tá bom? Aqui na nossa tabelinha, a nossa tabelinha que está colocada no nosso slide aí, ele vem toda essa explicação do sintagma nominal do sujeito. Então, o sujeito, ele tem suas funções. E o sujeito, meu aluno, ele tem os seus tipos de sujeito que nós vimos aqui. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado. Orações podem vir também sem sujeito, não é? Ou seja, nós podemos entender aqui, não é? Orações podem vir sem sujeito, na realidade, só retificando aqui. Ele nos diz que há casos em que o núcleo aparece sem os determinantes, não sem o sujeito, só para a gente retificar. Não é que orações não tenham sujeito. O sujeito, ele pode estar oculto, tá? Também, pode acontecer numa oração que o sujeito, ele seja indeterminado, como nós falamos, ele pode ser oculto, não é? Ele pode também, não pode ser identificado pela flexão verbal. Então, só para a gente retificar, o sujeito, no caso do sintagma nominal, ele é de uma forma muito assim clara para nós. Nós temos que ter bastante atenção na hora que nós formos fazer uma atividade e identificar esse sujeito. Quando é que eu vou identificar esse sujeito? Quando a oração ela vier, não é composta com esse sintagma nominal. E o que eu vou entender sobre isso? O sintagma nominal do sujeito, ele tem núcleo, não é? E ele tem seus determinantes. É como ele colocou para nós aqui. Pode acontecer, veja bem, pode acontecer casos, né, em que o núcleo aparece sem os determinantes na frase. Os núcleos, ele diz aqui que são os substantivos. Substantivo, o que a gente vai entender aqui? Eu tenho, quanto ao núcleo, eu posso ter uma frase com um núcleo, que é o quê? Que é um substantivo. Próprio, comum, simples, tá? E o composto, eu posso vir também dizer que ele é mais de um núcleo, ou seja, eu posso dizer a Marinha, pega aqui do nosso livro, só para a gente entender, só para você entender melhor. Marujos e marinheiros. Então, eu tenho aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho o sujeito composto, tá?
Não é só guarda-roupa, guarda-chuva que é sujeito composto. Eu também tenho aqui no meu livro, essa aprendizagem é bom para nós entendermos, que o sintagma nominal, sujeito, ele vem de uma forma organizada como? Quanto ao núcleo, eu tenho o núcleo sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, e eu ainda tenho esse sujeito impessoal, não é? E eu tenho o sujeito impessoal, como eu falei, e o sujeito, aqui nós vemos aqui, nós temos o sujeito também, podemos dizer que ele é um sujeito indeterminado, que está dizendo quem é, não é? O sujeito oculto, que eu sei que ele está ali, mas ele não está participando da história, ele está só contando ou relatando a história, tá? Então tenha bastante cuidado na hora que você for resolver a sua atividade. Vamos passar aqui nosso slide. Fechar aqui, tá bom? É assim mesmo. Fechar nosso slide e vamos passar. Bem, esse novo assunto aqui, eu vou dar uma explicação breve, mas não é para você fazer sua atividade no livro e nem no caderno, tá bom? Ainda não, eu vou explicar hoje, mas você só vai fazer essa atividade na quinta-feira, que aí eu volto a explicar e aí a gente volta a fazer uma nova atividade tanto no livro, tá? E na sexta-feira a gente vai passar no PDF para você, em PDF para você. Então esse assunto aqui vamos fazer uma abordagem dele agora, mas eu gostaria de também ficar com você aqui e vamos corrigir, antes de nós irmos para esse assunto aqui, vamos corrigir a atividade que eu passei, tá? Atividade que eu passei terça-feira, não foi? Então vamos lá. Nós paramos na letra 6, não é? Vamos lá aqui para mostrar nossas letras, tá bom? Então vamos lá, pegue lá seu caderno, seu livro e vamos fazer a correção. Eu vou aqui interagindo com você, tá bom? Então ele pediu aqui, ó. Em quais dos exemplos a seguir os sujeitos estão expressos na oração? Marujos e marinheiros organizaram a noite da tainha. Caímos nas águas, e aí ele diz, não é? Acredito que sejam águas geladas, não é? Do oceano. Viver-se bem aqui. Vive-se bem aqui. A vida nos reserva grandes surpresas. Conta-se com muitos imprevistos no mar. Então, qual deles aqui o sujeito ele está expresso? Marujos e marinheiros. É o primeiro. A vida nos reserva grandes surpresas. É o antepenúltimo, tá bom? Complete as orações com o tipo de sujeito indicado entre parênteses. O parêntese aqui, composto. Amanhã, o que ele quer? Complete com o tipo de sujeito indicado entre parênteses. É o sujeito composto. Então, ele quer um sujeito composto. Como é que eu vou organizar aqui? Amanhã, você e eu, né? Você e eu embarcaremos em uma nova aventura. Letra B. Ficaram preocupados. Então, ele quer novamente um sujeito que composto. Então, João e Maria. Pode ser, você pode colocar outro nome também. Letra C. Ontem saíram tarde da aula de revisão. Ele quer um sujeito simples. Eles, né? Ontem eles saíram tarde da aula de revisão, tá? 8. Identifique apenas as frases em que há sujeito oculto. Ele só quer que você identifique aonde tem sujeito oculto. Então, vamos lá. Perdi boa parte, né? Perdi boa parte do filme. Tá aqui. O sujeito aqui está como oculto. Quem foi que perdeu? Ele só está dizendo assim, ó. Perdi
boa parte do filme. Perdi, não está se identificando. Então, ele é um sujeito oculto. Vamos lá para outra aqui. Saímos de casa imediatamente. Ele continua sendo sujeito oculto. Porque, olha, saímos pouco de casa, né? Então, ele não está assim, dizendo que ele está só. Então, eu e meu amigo, eu e minha mãe, eu e minha filha, não é? Então, é isso que ele quer dizer. Saímos de casa imediatamente. Letra F. Letra F, vamos ver. Não é sujeito que. Não tem sujeito nessa frase aqui. Sujeito oculto. Letra I. Sabemos pouco sobre isso. Aí sim eu tenho sujeito que oculto. Quem? Não identifica, né? Só está dizendo. Comprei presentes para você. Quem comprou? Está oculto. Foi papai? Foi a mamãe? Foi quem? Está oculto, né? Então, a letra J também. O 9, você vai transformar a frase com sujeito indeterminado em sujeito simples. Então, você vai fazer isso aqui, que é uma atividade pessoal, tá bom? E a página 6, letra C, também é pessoal, letra D é pessoal e letra E é pessoal também. Letra E 10 agora. Transforme as orações sem sujeito em sujeito simples ou composto. Então, vamos lá. Ventou forte ontem à noite. O vento estava forte ontem à noite, certo? Choveu sem trégua. A chuva não deu trégua. Letra D, já foi, não é? Letra C. Nos Estados Unidos, nevou imediatamente nesta semana. Nos Estados Unidos, a neve foi o quê? Intensa nesta semana, certo? 11 agora. Transforme os sujeitos simples em sujeito composto. Faça as adaptações necessárias. Letra A. O professor entrou na sala. Então, vamos lá. O professor e o aluno entrou na sala. Então, você vai usar aqui o composto, sujeito composto. Eu tinha apenas o quê? Um núcleo. Agora, eu vou ter dois núcleos, que é o substantivo, o quê? Composto. Letra B. A moto foi vendida. A moto e o carro foram vendidos, certo? Letra C. Meu amigo assistiu ao jogo de basquete. Meu amigo e eu assistimos ao jogo de basquete. Letra D. Marcos não compareceu à reunião. Marcos e Sônia não compareceram à reunião. Vocês estão entendendo? Porque ele só tinha um quê? Apenas um núcleo. E ele estava um sujeito quê? Ele estava apenas, como nós falamos aqui, ele está pedindo para nós passarmos para o sujeito composto. Cada oração aqui. Marcos não compareceu à reunião. Marcos e Mônica não compareceram à reunião, certo? O celular apresentou defeito. O celular e o computador apresentaram defeitos, tá? E a 12 aqui você vai também fazer pessoalmente, é pessoal também sua resposta, tá bom, meu querido aluno? E agora vamos para esse assunto aqui que nós vamos dar uma introdução. Na próxima aula nós vamos fazer o dever, iremos fazer o dever dele, tá bom? Então abre aí direitinho para você acompanhar. Sintágono verbal. Núcleo, função, flexão do verbo. Frase. Sintágono nominal, sintágono verbal. Sintágono nominal, professora, o núcleo da unidade significativa é um nome.
Sintagma verbal, o núcleo da unidade significativa é um verbo, certo? Então, observe estes itens aplicados na frase a seguir. Sintagma, nominal, sujeito. Então, sintagma, núcleo do sintagma verbal. Os alunos farão uma visita ao museu na próxima semana. Núcleo, alunos, não é? Núcleo do sintagma nominal, alunos, certo? Sintagma verbal, predicado, farão uma visita ao museu na próxima semana, tá? Então, isso aqui é só para a gente relembrar. Na próxima aula eu vou explicar novamente. Aqui eu só fiz uma pequena introdução do sintagma verbal, núcleo, função e flexão. Então, na próxima aula nós vamos explicar a função desse sintagma verbal e a flexão do verbo. Não é? Como é que nós vamos trabalhá-lo? Então, fiquem atentos para essa atividade. Não é para você responder ainda, porque nós temos tarefa em PDF, não é? E você que não concluiu sua tarefinha nas páginas aqui, se organize para nós verificarmos o seu nome, fazer essa anotação direitinho e não esquecer, tá bom? Meu aluno, fiquem atentos para esses assuntos, né? Nós estamos numa atividade que requer atenção. As suas atividades do livro eu estou corrigindo, não estou postando aqui o exercício, não é? Mas eu estou fazendo essa correção e eu gostaria que você estivesse corrigindo juntamente comigo, tá? Para quando você postar o seu nome lá para eu saber. Uma retificação aqui. Você que está fazendo os seus exercícios, não esqueça de colocar a data, a série, o nome, tá? Para que eu saiba, para que eu venha entender, para que eu venha saber que você está interagindo comigo, tá bom, meu querido? Então, vamos lá. Daqui a pouco nós vamos postar a nossa atividade em PDF para você responder. Olha, você sabe que você tem que postar para mim corrigir, né? Eu tenho que corrigir. Você tem que copiar no caderno essas atividades. Professora, eu posso imprimir? Você pode imprimir, tá? Mas tem exercícios que é necessário fazer no caderno, tá bom? E o que não dá para fazer no caderno, faça no seu livro mesmo. Mas os demais é no caderno, tá bom, meu querido aluno? Então fica aqui a nossa explicação. Fazer atividade mais tarde. Daqui a pouco você posta para mim que respondeu. A nossa árvore aqui continua, não é? Isso aqui a gente tem sempre que lembrar que nós estamos adquirindo conhecimento, nós estamos buscando conhecimento e sempre nós temos que postar essa árvorezinha aqui, tá? Então fique atento para as nossas atividades, não deixe de fazer, não deixe de postar. O recesso está chegando, tá? Eu sei que nós estamos precisando, né, do nosso tempinho. Mas vamos lá, não deixe de postar suas atividades que você realizou, tá bom? Então fiquem na paz, até a próxima e aguardem a atividade que está chegando. Dúvidas? Lá no meu pessoal, eu estou aguardando você, tá? Então esse assunto é sintagma nominal do sujeito, nós já estamos na nossa terceira aula, como eu prometi para vocês. Tivemos a primeira explicação, passamos a atividade no livro, tivemos a segunda, passamos a atividade no livro, fizemos a correção e agora vamos para a nossa atividade em PDF, tá bom, meus queridos alunos? Então, fica aqui, eu estou aguardando, qualquer dúvida é só me solicitar, que eu estou pronto para responder suas atividades juntamente com você, tá bom? Então, até depois e fiquem aguardando aí a atividade em PDF.